Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo, falando diretamente da OnBio. Sejam todos bem-vindos aqui a essa nova etapa de nossas vidas, que é a iniciação do curso de auxiliar de enfermagem domiciliar. Sejam todos bem-vindos, parabéns pela escolha, é uma excelente profissão que está em crescimento em todo o país. Sabemos que muitas pessoas trabalham muito bem cuidando de pessoas enfermas em suas residências, muitos trabalham cuidando de pessoas idosas e outros trabalham aí no auxílio de pessoas que precisam de acompanhante, que precisam de ser levadas ao médico. Mas o curso veio para profissionalizar, para dar a todas as pessoas um respaldo, um certificado e mostrar técnicas importantíssimas para trabalhar nessa área. Sem contar que, além do crescimento que está tendo esta área, nós temos também aí um número maior de pessoas para se trabalhar com elas. Muitas pessoas, nós já sabemos aí, que têm seus parentes enfermos, eles não têm muita técnica, não sabem muito como lidar. Aí que vai entrar esse profissional, que é o auxiliar de enfermagem domiciliar. E esse será você. Diretamente aqui da OnBio, convido a todos vocês para essa jornada que é o nosso curso, que temos aí 15 meses. Imagino que já a administração da escola já falou com vocês, já foi tudo muito bem organizado. Por que 15 meses? Nós temos que saber de muitas técnicas, temos que saber o que estamos fazendo. Muitas pessoas sabem trabalhar com algumas coisas, mas não sabem o porquê. O importante é saber o que se está fazendo, como se faz e o objetivo disso tudo. Então esse curso vai mostrar isso para vocês. E eu anotei para vocês aqui rapidinho algumas coisas que nós temos aqui no curso. Para mim não esquecer de nada, eu acabei aqui anotando, porque o curso é extenso, com muita coisa para se fazer. Bom, a duração é de 15 meses, como eu falei para vocês, e falamos para vocês, inclusive, sobre as aulas práticas. As aulas práticas serão dadas aqui na escola, só que será agendado previamente. Não será de surpresa, ninguém vai ser pego para amanhã. Não. Vai ser avisado com bastante antecedência, com semana de antecedência, para que todos possam se organizar, para que todos possam estar vindo com tranquilidade aqui na cidade de Votuporanga. Então, teremos sim as aulas práticas, muito bem feitas, muito bem organizadas, para que se possa entender melhor as técnicas utilizadas. Aí nós temos também aqui, o conteúdo. Primeiramente, nós vamos ter que entender os princípios do SUS. Sim, para trabalhar com isso, temos que saber os princípios do SUS, como ele funciona, como tudo é colocado. Porque para nós trabalharmos com isso, teremos que entender, quando você for auxiliar uma família, uma pessoa enferma, você vai poder dizer a ela, olha, por exemplo, você tem que ir no médico primeiro, no clínico geral, para fazer a primeira consulta, os primeiros exames, depois ele vai te encaminhar para o especialista, depois vai ter que fazer exame. Então você vai ter que saber como funcionam as etapas, como o SUS funciona, o porquê do SUS, quem tem direito ao SUS. Então é importante saber disso. Teremos também a atenção primária à saúde, muito conhecida, APS. A atenção primária à saúde, inclusive, ela te dá o respaldo da saúde da família. Alguém deve conhecer alguém que trabalha no posto de saúde e que tem esse trabalho aí, que é a saúde da família. Que é o quê? É quando você consegue atender alguém de acordo com a necessidade dela, que é feito todo um histórico, não só daquela pessoa que está enferma, como também de toda a família. Você consegue entender de onde vem, hereditariedade, consegue entender como é a alimentação daquela pessoa, medicamento que ela toma, para traçar dentro dela um perfil, para saber quem é a pessoa, de como é. Então, a atenção primária à saúde é algo muito importante também e que nós vamos aprender aqui na escola, dentro do curso aqui de auxiliar de enfermagem domiciliar. E teremos também aqui, dentro do próprio curso, o agente comunitário de saúde. Como ele trabalha, onde ele trabalha, quais são as diretrizes que ele deve seguir.
Olha só, então esse curso está oferecendo bastante coisa dentro dele mesmo. E a partir daí teremos excelentes profissionais, excelentes pessoas trabalhando para poder ter bons profissionais para oferecer o trabalho a muitas pessoas. Eu sei que muitos alunos não são aqui de Votuporanga. Já me passaram a lista de alunos, estou ali vendo os nomezinhos de cada um, estou lá no grupo de WhatsApp com vocês também, então estou acompanhando de perto. Por isso que eu falei para vocês que as aulas práticas serão agendadas com antecedência para que todos possam vir. E é importante que venham as aulas práticas, porque a teoria é muito bem colocada, é muito bem especificada e explicada. Porém, nada como melhor que a aula prática, para que possa estar todo mundo aí entendendo de todos os temas de maneira sólida. E se tratando de aula prática, só para colocar um pouquinho, me perguntaram já lá no privado, lá, na aula prática a gente vai aprender sobre curativo, vai aprender sobre administração de medicação, horário de medicação, aprender sobre banho também, vai aprender sobre posicionamento no leito, aprender várias coisas aí que nós precisamos saber para prestar um bom atendimento. Sabemos, inclusive, que muitos auxiliares de enfermagem auxiliar trabalham com várias pessoas ao mesmo tempo. Ela tem um horário agendado para ir na casa de alguém. É possível também fazer isso. Por exemplo, alguma família tem dificuldade com o banho. Tem um horário específico para ir lá para dar o banho. Alguma família tem dificuldade com o curativo. Aí o profissional vai lá e faz o curativo no horário específico. E por aí vai. Então é importante o curso, sim, extremamente importante, para a formação de profissionais altamente qualificados. Temos pessoas aí que trabalham de boa vontade, que não têm formação alguma, sabem fazer muitas coisas sim, mas não têm certificado. E muitas vezes fazem alguns procedimentos porque simplesmente sabem fazer, mas não sabem da consequência de se fazer errado. O modo correto de se fazer, como por exemplo, um curativo mal feito, a gente pode prejudicar o paciente, pode apertar um pouquinho mais, fazer o contrário, tem muitas coisas que podem acontecer. Daí a importância do curso. Vamos aprender também como trabalhar em equipe. O trabalho em equipe é importantíssimo, ainda mais se tratando de pessoas que estão doentes. Então, o trabalho em equipe ele vai ser ensinado de maneira natural. Muitas pessoas já têm essa aptidão de trabalhar em equipe, outras pessoas não. Tem uma certa timidez, uma certa restrição. O curso vai ensinar isso, como trabalhar em equipe. Sabemos que para trabalhar com pessoas enfermas, muitas vezes não é possível trabalhar sozinho. Quando eu digo trabalhar sozinho, também inclui-se trabalhar com outros profissionais. Tem gente que trabalha, por exemplo, em comum acordo com o fisioterapeuta. Trabalha também orientações diretamente com o médico. E tem aqueles também que trabalham com a família do paciente. Então vamos ensinar as técnicas corretas de como se trabalhar em equipe, que é muito importante. Alguns procedimentos não é possível realizar sozinho. Muitas vezes, ao grau de dificuldade de motilidade do paciente, ou então até mesmo devido ao peso. Então tem muitas coisas aí a serem envolvidas que está no trabalho em equipe. É importantíssimo saber disso. Teremos também todo um planejamento, saber planejar. O saber planejar nessa área corresponde a quê? Medicação, banho, passeio, horário de médico, banho de sol, roupas, calçados, tem tudo isso, o planejamento. O que é roupa e calçados? Pode até estranhar dizer isso. Tem roupa adequada para cada tipo de paciente, tem calçado adequado. Então tem todo um planejamento para se fazer a compra. Você vai poder auxiliar os familiares o que comprar, o que fazer, como se tem que fazer. Certo? E também as ferramentas de trabalho. O que são as ferramentas de trabalho? Tudo aquilo que se for necessário para um bom atendimento. Uma delas, por exemplo, cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, ferramentas, inclusive aí, as pinças para curativo, materiais para curativo, são as ferramentas.
e também as ferramentas necessárias para tudo demais. Como, por exemplo, eu tenho que transportar um paciente para fazer um exame em tal lugar. O automóvel que ele vai utilizar, a ferramenta. A logística que você vai fazer para chegar até o local é uma ferramenta utilizada. O seu trabalho é uma ferramenta também. Então, iremos aprender a trabalhar com as ferramentas. Aí nós temos também aí saúde no ciclo de vida. Vamos aprender a lidar com cada faixa etária. A saúde como deve ser em cada faixa etária. Como, por exemplo, uma pessoa de 15 anos de idade com hipertensão arterial é diferente de uma pessoa com 65 anos de idade com hipertensão arterial. Saber lidar com casos diferentes. Pessoas que têm aí 10 anos de idade que apresentou ter diabetes é diferente do cidadão de 60 anos com diabetes. O procedimento, tudo isso, como por exemplo, a dieta da pessoa com 10, a dieta da pessoa com 60. Algumas coisas mudam. Exercícios físicos, com de 10 anos, com de 60 anos, muda também. Então vamos aprender a falar aí, a entender como é a saúde no ciclo de vida. Também falar, já aproveitando esse tema aí, saúde adolescente. Olha só, gente, que bacana. Algumas pessoas não conseguem lidar com adolescentes, porque na cabeça de muitos é aborrecência, né? A idade muito chata, que eles têm umas manias que são erradas. Não, tem a maneira correta de se lidar com eles, inclusive na área da saúde. É na adolescência que algumas enfermidades se apresentam. E é na adolescência também que o fator psicológico também altera. O fator psicológico corresponde à saúde. O fator psiquiátrico corresponde à saúde. Então vamos aprender a lidar também com a saúde adolescente. Aí, um pouquinho mais adiante, a saúde adulta. Olha só, temos a infância, a adolescência, a idade média, que é a fase adulta, e temos também a terceira idade, que é aí as pessoas idosas. Vamos aprender a lidar também com a idade adulta, que é um parâmetro completamente diferente de um idoso, de uma criança e um adolescente. A idade adulta, que é a idade que nós estamos. Eu estou, por exemplo, né, tenho os meus aí mais de 30 anos aí já. Então, a idade adulta, vou saber lidar com isso também, porque algumas enfermidades não devem acontecer nessa idade, mas se acontecer, tem um modo específico de cuidar, de lidar. Tá? A idade adulta acontece alguns acidentes, por exemplo, pessoas acidentadas. Vamos aprender a lidar com pessoas acidentadas, como cuidar dessas pessoas. Tá? E outras coisas mais vamos falando aí, conforme a gente vai caminhando. Tá? Uma coisa importantíssima, vamos aprender a lidar com vigilância em saúde. Quando se fala em vigilância, fala-se em vigilância epidemiológica inclusive. Tá? Doenças tropicais, que é o nosso caso aqui, doenças europeias, porque algumas vêm de lá e se comportam diferente. Estamos vivendo agora em época de pandemia, então isso é vigilância de saúde. O que é? Todo mundo já aprendeu nessa época agora. As mãos sempre lavadas com água e sabão, álcool gel, máscara em local com concentração de pessoas, evitar locais com grandes aglomerações, e isso é vigilância em saúde, por exemplo. Aí temos outras coisas, como por exemplo, você vai lidar com a vigilância sanitária. Você vai no local em que a higiene não é adequada para ter-se saúde. Vamos aprender a lidar com isso também. Quando se fala em vigilância sanitária, estamos falando aí de sujeira, gente. De sujeira. Não só em locais que preparam comidas como restaurantes. Não, residências também. Vamos aprender, vamos ensinar como se lida com o banheiro limpo, como tem que ser a higienização do banheiro, higienização do quarto do paciente ou da pessoa que vive na casa de modo geral, esgoto a céu aberto, que não pode. Vamos aprender a lidar com tudo isso aí, e sem contar os órgãos competentes também que devemos lidar, onde deveremos buscar informação para estar auxiliando essas pessoas também, onde podemos, inclusive nós mesmos, ir
e pedir ajuda para que se ajude alguém. Então, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, trata-se especificamente de cuidar de pessoas, tá bom? E também vamos aprender aí a ser os agentes de endemias, tá? Por quê? Epidemias e endemias. Vamos aprender o conceito do que é, como se trabalha, quem trabalha e quando devemos trabalhar. Então, também esse curso oferece a vocês essa possibilidade, essa oportunidade de estarmos aí sendo agentes de endemias. A gente pode ser um fiscal. Vocês terão um certificado no final do curso, onde é colocado tudo isso junto para vocês. E onde poderão trabalhar em várias áreas. Não somente ali no cuidado específico com o paciente. Vocês poderão trabalhar com outras coisas também. Embora eu acredito que a maioria aqui está interessado mesmo em cuidar de pessoas ali, colocar a mão na massa, cuidar de pessoas doentes. Eu sei disso, e é bacana, é gostoso, e tem que ter um certo dom para cuidar de pessoas enfermas. Não é qualquer um que consegue fazer isso. E é maravilhoso. Aproveitem esse dom. Aproveitem que vocês estão com essa aptidão, estão querendo de fato aí fazer alguma coisa. Vá em frente. E nós estamos aqui para auxiliar nesse processo. E o auxiliar de enfermagem auxiliar, ele vai cuidar especificamente da saúde domiciliar. O que significa? Você não vai trabalhar no hospital. Não é isso. É domiciliar mesmo. O que o agente de saúde domiciliar, o auxiliar de enfermagem domiciliar, ele faz? Ele simplesmente obedece às normas e leis estabelecidas pelo SUS, que é o quê? Tem um nível de hierarquia. Você vai encontrar um paciente, uma pessoa que está enferma, necessita de cuidados específicos. Você vai seguir as normas, que é o quê? Ela já passou pelo médico, o médico já especificou para ela ali o que tem que ser feito, todo o tratamento, como medicação de horário, curativo, retorno ao médico, horário de banho e por aí vai. Você vai obedecer essas regras. Você vai trabalhar de acordo com as normas. E assim tem que ser. Nós não passamos receita, nós não especificamos um remédio para alguém, nós não orientamos medicação. Nós simplesmente seguimos as orientações anteriores às nossas, orientações médicas, ou até mesmo orientações de enfermagem. Devidamente o paciente já vem internado, ou ele passa com o tratamento no posto de saúde, e a enfermagem passa orientações também. Nós vamos seguir. Então, é a saúde domiciliar. E dentro desse contexto, nós já falamos inclusive, vamos observar, vamos dar a melhor qualidade de vida. Aí nós entramos com a família, pedindo, por exemplo, olha, se for uma cama um pouco mais baixa, ele consegue se sentar e levantar sozinho, por exemplo. Olha, se a gente colocar aqui uma cama mais alta, no caso o paciente que é totalmente acamado, vai ser melhor para vocês cuidarem, vai ser mais confortável para ele. E se colocássemos aqui uma cama de hospital? Tem tudo isso aí. Né? Olha, se a gente passasse a limpar esse ambiente de certa maneira, vai ser melhor para ele. Se ele tiver um instrumento de alimentação diferente. Então, aí que entra nossas orientações. Nós vamos aprender aqui no curso, inclusive. Então, esse é a saúde domiciliar em si. É essa domiciliar. Nós seguimos orientações médicas. Nós não prescrevemos medicamentos, nós não colocamos tratamentos nossos. Seguimos o que o médico orientou. Tá? Por que isso falamos para vocês? Algumas pessoas já trabalham com isso, mas não têm formação. Então, algumas vezes ela corre o risco de estar cometendo até mesmo crime. Isso é verdade, gente, cometer crime. Tem algumas ações que não podem ser feitas. Então tem que ter um aval do médico. E você tendo o curso, esse curso específico, você terá um certificado onde diz que você pode trabalhar sem medo e com tranquilidade, porque você tem formação específica,
Você sabe o que está fazendo, você sabe o princípio de tudo, sabe o porquê está daquela maneira, sabe o transcurso de tudo isso aí, sabe como deve fazer e sabe a finalidade, sabe a que ponto pode chegar e o que pode acontecer até então com essas pessoas. Essa é a importância da saúde domiciliar, feito um curso de auxiliar de enfermagem domiciliar. Vamos fazer, inclusive, aí todo um apanhado do que se faz, do que se faria dentro do hospital, porém com as limitações de domicílio. Que é o que nós fazemos? A administração de medicação tem horário específico. Algumas famílias não conseguem acompanhar. Assim também alguns pacientes, eles não conseguem por si só. Então, é sua função fazer uma listagem de horário da medicação corretamente, com a medicação correta para cada horário. Quando não se for necessário também, você estar ali naquele momento para administrar medicamento. Como, por exemplo, medicação de 8 em 8 horas. No caso seria aí, vamos colocar um antibiótico. Não vou nem falar o nome, mas mais fraquinhos. 8 em 8 horas. 16, 24 e às 8. Por que 16, 24 e às 8? Para eu não incomodar a pessoa em horário que não se deve. 24, que é a meia-noite, seria o último horário de medicação. Ela vai dormir a noite toda, para não ter que acordar essa pessoa de madrugada. Se você coloca a medicação, por exemplo, às 6 da tarde, às 6 da tarde seria 18 horas, a segundo horário da medicação dela seria que hora? 2 horas da manhã. A terceira, que seria a primeira do dia, seria às 10 da manhã. Não dá. Então, vamos especificar como se faz a administração de medicamento, como se organiza o horário de medicamentos específicos, para que vocês também possam orientar a família, e as famílias, no caso, até mesmo o paciente, quando o paciente é consciente e orientado, ele pode por si só também tomar a medicação. Mas é de sua competência aprender e ensinar isso a eles. Certo? Horário de banho, a importância do banho e o banho correto. Tem o banho correto. Por exemplo, tem pacientes que não conseguem tomar banho sozinhos. Então ele precisa de auxílio. Tem aquele que fica de pé, mas tem que ter auxílio, vigilância. Tem aquele que só consegue tomar banho sentado, cadeira de banho. Aí tem a maneira de você dar o banho nele. A pessoa que toma banho de pé, geralmente ela consegue tomar banho sozinha. Você fica para orientar, para certificar que ela não vai se machucar nesse processo. Certo? Tem isso aí. Aí tem o banho de... Você coloca a pessoa sentada, que é o banho de imersão. Ele está ali, aí você que vai dar o banho. Tem a maneira correta de como se manusear a pessoa para dar banho nela. Que produto usar e como fazer. E tem aquele que não consegue sair do leito. Aí tem o banho de leito. Por que não pode? Alguns sentem muitas dores no manuseio. Aí tem a maneira correta de se dar o banho no leito. Como fazer o banho no leito. E essas pessoas especificamente, inclusive, geralmente usam fraldas. Aí tem a maneira correta de como colocar uma fralda. Nós vamos ensinar como você consegue fazer sozinho, sem ter ajuda de ninguém. Por mais pesado que seja um paciente, você consegue fazer sozinho. Dar o banho no leito, trocar lençol, colocar fralda. Sozinho. Sem ninguém mais para te ajudar. Tá? E também, nós já falamos agora há pouco, tornar a falar, sobre os curativos. Para cada tipo de lesão, tem um tipo de curativo. Você vai aprender a identificar esses curativos, a identificar os produtos utilizados, porque algumas vezes, algumas famílias pegam com orientação de amigos e que diz, olha, você coloca tal medicamento que é bom. Você vai saber identificar que não é, que não está correto, e você vai orientar a família, olha, esse aqui não pode ser usado, não é para ele, certo? Então você vai aprender a fazer curativos específicos, nos locais específicos, daí então vocês irão saber exatamente o que fazer. Tá? Tem curativo fechado, tem curativo aberto, que é o oclusivo, tá?
Tem o curativo seco, tem o curativo molhado. Então tem vários tipos de curativos aí que nós precisamos saber. Tá? O quanto se coloca, o que se coloca. Tem curativo que não pode pôr gaze, tem curativo que é só atadura, tem curativo que não vai esparadrapo, tem curativo que coloca só micropore e por aí vai. Então, são coisas básicas que o profissional tem que saber para ter um bom trabalho, que algumas pessoas, eu volto a repetir, algumas pessoas com muita boa vontade, que trabalham nessas áreas, que não têm formação alguma e que podem cometer alguns erros, e alguns erros podem ser graves e fatais. Já vi casos de pessoas, no caso do curativo, que a maneira que foi feita não estava legal e o paciente acabou pegando uma infecção no local. Essa infecção transpassou para todo o corpo, que é a chamada septicemia, e o final foi trágico, devido à má orientação do profissional. Então esse curso ele traz isso para a gente. Ele traz todo esse trabalho de aprendizagem, de profissionalismo, do que fazer, como fazer e por que estou fazendo. É muito simples eu fazer alguma coisa. Qualquer um faz. Agora, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo. E saber até o limite do que eu estou fazendo. E saber, inclusive, onde eu não posso ir mais. Saber identificar um problema de emergência. Já vi casos de acompanhante, estava ali como acompanhante, porque era vizinho de alguém, então precisava trabalhar e a família pagava para essa pessoa. E o paciente está em coma, na frente dela, não sabia que estava em coma. Ela achava que estava dormindo. Entendeu? Aí a visita que chegou lá, que trabalhava na área, né, não vou dizer o nome, mas ele trabalhava na área de saúde, e falou, essa pessoa está em coma. E o acompanhante do lado, ali, só sentado. Né? Não soube onde foi levado para a emergência, todo aquele processo que vocês conhecem. E a vida foi salva. Então a gente vai saber identificar quando tem um problema maior ou um problema menor, o que tem que ser feito, como vai ser feito. É dessa forma. E também vamos aprender aí a ser acompanhantes. Olha só. O que é o acompanhante? É quando você tem que acompanhar alguém a algum lugar. Muitas pessoas precisam de alguém que conheça os princípios básicos da enfermagem, que conheça os cuidados de emergência, para estar levando um parente, um amigo para o médico. Você vai junto, você é acompanhante. Aí tem pessoas que precisam do acompanhante para ficar com o parente no hospital. Você é o acompanhante. Você não vai ser o enfermeiro. Lá no hospital tem as pessoas específicas que trabalham para isso. Tem o médico, auxiliar de enfermagem, tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro. Você vai ser o acompanhante. Vai ser a pessoa de confiança do paciente e da família também. É você que vai estar ali. Tá? Existem muitos acompanhantes, somente acompanhantes. Não tem formação, mas está ali. Você com a formação específica, profissional qualificado, você poderá dar esse auxílio. Para poder identificar, muitas vezes é o acompanhante que percebe quando o paciente piorou, ele ficou mal, não está reagindo da forma que deveria reagir. Então você é essa pessoa, é você que vai mostrar para ela o que é necessário. Então você será o acompanhante. E também tem o acompanhante domiciliar, que é o quê? A família cuida do paciente, mas no momento ou outro eles precisam sair para algumas atividades, que ou banco, seja viagem, você é o acompanhante. Você também irá acompanhar esse paciente ali. Por isso que eu digo a vocês, dá para se trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. Dividir o seu tempo, num certo horário, banho de alguém, outro horário, medicação, outro horário você vai lá no curativo, outro horário, de tal horário, você vai acompanhar alguém lá no hospital noturno ou diurno, outro horário você vai acompanhar alguém lá na casa, outro horário você vai acompanhar alguém no hospital. Então, dá para se trabalhar em várias coisas. Dá para se tirar um dinheiro legal, inclusive.
Esse é o bacana, tá? É um curso que não é longo, são apenas 15 meses. 15 meses. Então dá para ir bacana, não fica aquele tempo exaustivo. Eu sei que a maioria trabalha em outras coisas, tem família e o tempo é curto. E o bacana desse curso, ele é EAD, você vai poder ver as aulas no horário que você puder, certo? Vai ser disponibilizado em certo dia da semana e vai até certo dia. Então você vai fazer seu horário. E as aulas, inclusive, não será direto, vai ter cortes, vai ter blocos, por exemplo, de 30 minutos. A cada 30 minutos a aula para você descansar, depois começa de novo com mais 30 minutos. Então nesse tempo você pode ver 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, 30 à noite e 30 no outro dia. Você vai escolher o seu horário, isso é bacana. E você não vai se perder, porque se a aula for direto, você vai ficar perguntando depois, onde foi que eu parei? Onde eu estava? Agora com blocos não, fica mais fácil para você estar acompanhando, está mais fácil você estar estudando. Tá? Então, pessoal, eu acompanho vocês aqui, convido para me acompanharem também. Estaremos aqui com vocês, auxiliando no que for necessário. Sou professor de vocês desse curso, que para mim é um grande prazer. Fico feliz de estar com vocês aqui e espero em breve estar conhecendo todo mundo pessoalmente na nossa aula prática, a gente poder discutir, conversar bastante, ver a cara de cada um aí. Mas até então, eu estou lá no grupo junto com vocês. Falem comigo lá se for necessário, se quiserem, não tem o menor problema. Se quiserem também, alguns têm alguma certa timidez, me manda mensagem no privado, quando tiver alguma dúvida, tá bom? E qualquer outra dúvida a mais em relação à escola, fale com o pessoal da escola, estão disponíveis para vocês também, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E eu volto a repetir, é um excelente curso, o primeiro passo vocês já deram, então eu digo a vocês, não desistam, não desistam, vão em frente, sigam em frente, porque esse curso para vocês é maravilhoso. Muitas pessoas querem mudar de vida, muitas pessoas querem seguir em frente, mas não conseguem dar o primeiro passo. E vocês já deram. A parte mais difícil é o primeiro passo. Agora começou, vai até o fim. Não pare. No meio do caminho vão aparecerem muitas dificuldades, aparecem mesmo, algumas coisas que vão fazer com que vocês pensem duas vezes. Vou parar, não quero mais, não consigo. Mas não desistam, sejam fortes, continuem. Qualquer dúvida, estamos aqui para dar apoio a vocês, inclusive, nas aulas. Se quiser conversar, a gente conversa também, estamos aqui para isso. Tá bom? Mais uma vez, bem-vindos à OnBio. Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para ajudá-los em tudo que for necessário. Grande abraço a vocês e sempre é um prazer falar com todos. Tchau, tchau.